Esse vídeo é para você que já tentou ler livros de filosofia e simplesmente não conseguiu chegar até o final. Talvez você já tenha começado a ler Kant, Platão, Aristóteles e em determinado ponto você pensou que estivesse lendo em outro idioma. Mas eu já quero que você entenda que isso não tem nada a ver com intelecto rebuscado ou não, com inteligência, é outra coisa. É isso que eu quero te explicar no vídeo de hoje. Eu vou te ensinar, vou te mostrar o porquê que filosofia é tão difícil e como você vai mudar isso de uma vez por todas. O primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: filosofia não é como a leitura filosófica não é como a leitura de um livro clássico, de um livro de literatura. Esses livros, né, os de literatura, você consegue comprar numa livraria, abrir, ler, sem nenhum tipo de conhecimento prévio. É claro que quanto mais conhecimento, melhor. Entretanto, conseguir chegar até o final e entender toda a narrativa, você consegue. Mas tem uma palavra que você precisa ter em mente quando começar a ler todo ou qualquer livro de filosofia, e essa palavra se chama familiaridade. E o que seria isso no contexto da leitura filosófica? É, como eu disse anteriormente, adquirir um certo tipo de conhecimento, né? Um conhecimento prévio antes mesmo de você abrir o livro. É claro que você pode pegar um livro de filosofia e começar a ler direto sem esse entendimento prévio, mas o que eu quero te explicar aqui é que há um caminho mais fácil. E se é um caminho mais fácil, por que não segui-lo? E como eu também coloquei, o problema nunca foi o seu nível de inteligência, mas também um método claro e ordenado em relação a essa leitura. Eu mesma passei isso no primeiro ano da faculdade. Se você não sabe, eu sou estudante de filosofia na Universidade de São Paulo, e no primeiro ano nós temos uma matéria chamada Práticas de leitura e escrita acadêmica. Porque o que acontece? Quando nós entramos na faculdade de filosofia, nem todos os estudantes estão no mesmo nível de leitura e de escrita. Então, o professor criou essa matéria para nivelar, né, deixar todos os estudantes mais ou menos no mesmo nível, porque é claro que filosofia é um pouco difícil, mas não é impossível, e como eu disse, é um método muito claro e organizado para que você possa ler da melhor forma possível. Então, como eu aprendi diversos conhecimentos, nesse vídeo eu vou passar para que você tenha mais facilidade, assim como hoje eu tenho um pouco mais de facilidade com a leitura filosófica. Então, vamos começar. O primeiro ponto que você vai pesquisar, que você vai analisar antes mesmo de abrir o livro, é o contexto histórico. Em que momento, em que época o autor viveu? O que estava acontecendo no mundo naquele momento? Por exemplo, para você entender Descartes com muito mais profundidade, é necessário que você entenda também um pouco da Idade Média, né, do contexto histórico da Idade Média, e o início da modernidade, da ciência, e o seu contexto como um todo. E como o filósofo é um informante do seu tempo, nada mais justo do que você entender onde ele nasceu e qual contexto ele estava inserido. Por exemplo, se você pega para ler Confissões de Santo Agostinho e entende em qual momento ele estava vivendo, ou seja, no final do Império Romano, você percebe que, além de ser um livro sobre memória, sobre a confissão de seus pecados, sobre o processo de conversão, sobre glorificar a presença do divino, é também a história de um homem buscando um refúgio existencial. Um homem que estava tentando encontrar um fundamento para sua vida, já que tudo ao seu redor estava desmoronando por conta de crises políticas e religiosas. Roma estava em decadência. Os valores tradicionais já estavam sendo questionados. E no fundo, o que o Agostinho está fazendo é justamente isso, buscando a presença de Deus, a verdade, a presença do divino em meio a um caos interno e externo. O segundo ponto para você ler um livro de filosofia muito bem, né, antes de abri-lo, é levar em consideração qual era a corrente filosófica na qual o autor está inserido. E o que seria uma corrente filosófica? Uma corrente filosófica é um conjunto de ideias e pensamentos que são compartilhados por diversos autores. Uma corrente, ela te mostra quais eram os pensamentos do autor, quais eram as suas crenças e quais são as perguntas que ele estava tentando responder. Uma das correntes mais famosas é o racionalismo, e nela os principais filósofos, que é o René Descartes e o Spinoza, acreditavam que a razão era a principal e mais confiável fonte do nosso conhecimento. E essa ideia estava se opondo a uma outra corrente filosófica chamada empirismo, na qual os filósofos defendiam que, na verdade, a fonte mais confiável para adquirir o conhecimento humano eram os nossos sentidos, ou seja, nosso tato, nosso paladar, nossa visão.
Então, quando você entende qual é a corrente filosófica que o autor está inserido, você entende, como eu disse, as perguntas que ele está tentando, as respostas que ele está tentando encontrar. E cada corrente nasce de uma visão muito específica sobre o mundo, o ser humano e o conhecimento. Então, quando você entende isso, você percebe todo o raciocínio por trás do livro, por trás de toda a narrativa, e não lê como se fosse algo solto, mas entende que há diversos contextos dentro da sua leitura. E sem essa base, sua leitura pode ficar um pouco desconexa, mas quando você entende tudo isso, você começa a montar esse quebra-cabeça e tudo começa a fazer muito mais sentido. Então não deixe de pesquisar em qual corrente filosófica o autor está inserido. E caso você queira ler filosofia com muito mais profundidade, mais profundidade do que eu estou explicando neste vídeo, você pode adquirir o meu Masterclass sobre leitura filosófica. Nesse Masterclass eu te expliquei tudo com uma hierarquia muito bem estruturada, falei dos principais gêneros filosóficos, seus objetivos e coloquei muito mais ideias e técnicas de como você criar muito mais familiaridade com o livro antes mesmo de abri-lo. O Masterclass está saindo bem menos de R$100 e o link eu deixei na descrição. Agora vamos para o terceiro ponto que você precisa levar em consideração para ler bem. Na filosofia existe uma certa linha de construção, ou seja, cada pensador pode se apoiar no outro. Eu vou te explicar. Não dá para você ler São Tomás de Aquino sem antes ter lido Aristóteles. Não dá para entender Santo Agostinho com muita profundidade caso você não tenha lido Platão. Você vai se perder de forma desnecessária, então vá com calma. A filosofia é como uma escada e cada degrau depende do degrau anterior. Dito isso, inicie as suas leituras pelos filósofos antigos, depois você vai para os medievais, depois para os modernos e depois para os contemporâneos. É claro que você pode ler da forma que você quiser. Eu tô colocando aqui um ponto de vista, o ideal. Então vamos para você seguir dessa forma, mas idealmente nós deveríamos ler assim. E por fim, desapegue totalmente da ideia de que você vai ler um livro de filosofia como se você estivesse lendo um romance. Não vai, é outro tipo de leitura, precisa de muito mais paciência. Ninguém lê Kant em um mês. Mas você pode agilizar, como eu disse, todo esse processo seguindo as orientações do vídeo. E assim, a cada dia que passa, a filosofia vai ficando menos confusa e vai começando a ter cada vez mais sentido na sua vida. E caso queira destravar a sua leitura e receber um passo a passo preciso de estudos, o link está na descrição. Até o próximo vídeo.